Olá, Irmandade Literária. Bom dia, boa tarde, boa noite e também ótima madrugada. Para que vocês não estão chegando a primeira vez aqui no meu canal, meu nome é Alexandre Rocha, onde eu tenho este canal aqui no YouTube, onde eu falo sobre literatura e onde eu estou dando aqui continuidade ao meu projeto Todos os Contos de Tolstói. No link da descrição desse vídeo, para vocês entenderem como funciona esse projeto, eu vou estar falando aqui, vai ter um link na descrição desse vídeo, tá certo? Bom, antes de mais nada, quero agradecer aqui humildemente aos 479 inscritos e inscritas. 479 inscritos e inscritas. Muito obrigado mesmo. Lembrando, pequeno recado, quando o canal completar 500 inscritos, eu vou estar sorteando o livro do Cormac McCarthy, do livro Estela Maris, novinho, lacradinho. Vou entregar para qualquer parte do Brasil assim que o canal completar 500 inscritos. E também está chegando, eu vou fazer uma releitura. Vão ser 3 vídeos onde eu vou estar fazendo vídeos não aqui na minha biblioteca, do meu quarto aqui da minha casa, mas eu vou estar fazendo sobre assim, área externa, vai ter todo o simbolismo. Eu vou explicar para vocês que é o Divina Comédia do Dante, né, sobre o inferno, o purgatório e o paraíso. Tem aqui no vídeo um vídeo que eu fiz do inferno, sentindo que ficou alguma coisa ali para trás. Na verdade, você pode ler Dante várias formas, várias vezes, quer dizer, e sem ficar faltando alguma coisa, tá? Então vamos lá. Mas esse projeto tá para agosto, mês que vem. E é claro, dando continuidade também de Ravensbrück, Campo de Concentração das Mulheres, e as 48 Leis do Poder, do Robert Greene, correto? Neste aqui que está apresentado para vocês aí, nós vamos apresentar hoje para vocês o 24º conto, 24º conto, que se chama O Pecador Arrependido. Bom, Tolstói tem toda essa camada, tem todo esse desafio que você possa imaginar de personagens complexos, ortodoxos, ou talvez nem tanto, um pouco cheio de hipocrisia, um pouco cheio de... enfim, Tolstói, ele sempre vai nos apresentar personagens complexos, ele vai misturar guerra, política, religião, história, enfim, mas mostrando toda a veracidade dos seus personagens complexos, às vezes tão difíceis de entender, mas Tolstói sendo Tolstói. Apesar que eu já escutei muitas histórias de pessoas que falam que quando você lê a literatura você pode virar um ateu, que eu acho um grande equívoco. Tanto Tolstói como Dostoiévski foram pessoas tementes a Deus, acreditavam em Deus, enfim. Isso é aqueles personagens Nutella, sabe? Mas enfim, vamos lá. O que acontece neste conto? Aqui nessa história, Tolstói não dá um nome desse personagem. Vai contar, claro, já no começo desse conto, vai ser dito um versículo da Bíblia, Lucas 23, 42, onde quando Cristo estava na cruz, né, nos seus últimos momentos de flagelo, de dor, tinha 2 ladrões ali do meio dele, e um desses ladrões, né, se arrepende de todos os seus pecados e fala para Cristo, né, quando chegar no teu paraíso, lembra de mim, né? Jesus fala assim, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então nessa história, baseada neste primeiro versículo ali, Tolstói apresenta um homem, que aqui não é falado o nome dele, que viveu por mais de 70 anos. Durante esses 70 anos, esse homem não teve nenhuma boa ação, só fez coisas ruins, coisas péssimas, né? E no seu último momento, no seu último leito de morte, ele veio ao arrependimento e confessando a Deus, pedindo misericórdia de Deus, mas antes mesmo de ele ter começar a fazer a confissão, a sua alma sai do corpo e ele vai para o paraíso. Chegando na porta ali do paraíso, ele bate na porta e de repente ele escuta uma voz, né? Mas aí o acusador tá bem lá de fora da porta falando, esse homem não pode entrar aí. O que dá a entender é que esse acusador é o diabo. Porque durante os 70 anos da vida dele não fez nenhuma boa ação. Aí essa voz, né, fala assim, por causa disso você não pode entrar. Aí esse homem pecador fala assim, mas quem é essa voz que eu escuto, mas não vejo? Aí este homem se declara, eu sou Pedro, o apóstolo. E aí este homem, né, como eu pude entender, ele é um
ele é vamos colocar assim, um conhecedor da palavra. Ele fala, mas Pedro, como você vai deixar eu ficar aqui do lado de fora? Você que viveu com Cristo, você negou ele 3 vezes, ele falou com você para você orar com ele 3 vezes, você acabou adormecendo. Antes do galo, quando o galo cantou, você se entristeceu, você se aborreceu, você abandonou Cristo. Se você foi um homem pecador como eu, que confessei, e você está no paraíso, eu também não posso entrar? Né? Mas aí acabou que, né, Pedro ali não deixou. Isso não foi uma coisa justificada. Mesmo com essas verdades que este homem diz, ele não pôde entrar no paraíso. Pedro ficou lá dentro, ele ficou do lado de fora. Depois ele tornou a bater na porta para poder entrar. Aí escutou uma outra voz. Mas o acusador que estava ali de fora, né, o diabo do paraíso, falando, mas esse homem não pode entrar aí no céu, porque esse homem, durante 70 anos, não fez nada de bom. Ele foi um péssimo ser humano. Como é que você vai entrar no paraíso? E aí, escuta uma segunda voz e fala, você não pode, por causa dessas suas ações, eu não posso, de acordo com o seu acusador, você não pode entrar. Mais uma vez esse homem fala, poxa, quem é esta voz que eu escuto, mas não ouço? Que eu escuto, mas não vejo, melhor dizendo, perdão. Ele fala, eu sou o rei e profeta Davi. Aí, ele lembrando, esse homem da história de Davi, fala que, poxa, você, rei Davi, você também foi um homem pecador como eu, você dormiu com uma mulher de um soldado que era fiel a você, você derramou sangue de um homem fiel a você, você colocou na frente da guerra e ele morreu por uma espada de uma amonita. Você também errou, você também era pecador que nem eu. Por que eu não posso entrar aí? Deixe-me entrar, eu quero entrar. Eu me arrependi do meu leito de morte. Né? Lembra, né, foi o profeta Natan que falou, né? Um homem rico que tinha mais de muitas ovelhas e tinha um homem pobre. E esse homem rico roubou a única ovelha desse homem pobre que tinha, né? Fazendo referência de Davi, o que aconteceu com a história de Davi. Mas mesmo assim, ele não pôde entrar, mesmo com todas as justificativas, conhecendo essa história, ele não pôde entrar no paraíso, né? Beleza. Ele continuou lá fora, este homem bateu na porta, querendo entrar. Aí se escuta uma terceira voz. Mas antes o acusador, né? Aí uma segunda voz fala quem é este homem que quer entrar. Mas o acusador que está ali da porta falando, olha, este homem não pode entrar aí. O diabo, mais uma vez, insistindo, ele não pode entrar aí porque ele, durante 70 anos da vida dele, ele teve uma vida horrível, foi um péssimo ser humano, um egoísta, etc, tal. E aí, essa terceira voz fala, então baseado nisso, você também não pode entrar aqui. Pois bem, aí ele fala novamente, quem é essa terceira voz que eu escuto, mas eu não vejo? Aí esse homem se declara, eu sou o evangelista, né, João, né, o discípulo amado de Cristo, tal. E aí esse homem fala assim, poxa, você escreveu um livro de Deus falando que você não pode amar você não pode, que Deus é amor e que Deus é aquele que confessa seu pecado e deixa, contra a misericórdia de Deus, que você, como é a palavra que ele coloca? Como você pode não amar o seu próximo e amar a Deus? Você foi um homem que na sua velhice confessou a Deus, que se arrependesse e que Deus é amor, que Deus é misericordioso, que você arrepender seus pecados, você vai encontrar uma divindade, enfim. E aí, baseado nessa história, atenção que vai ter spoiler, esse é um vídeo bem curto, vai ter spoiler, este homem finalmente consegue entrar no paraíso. Mas aí, vamos lá, eu não estou questionando a Bíblia, não estou questionando ninguém. Isso aqui você pode reparar, nas entrelinhas, eu acho que Tolstói ele foi um pouquinho crítico, né? É claro que Deus realmente não tem um pensamento, o próprio Bíblia fala que os pensamentos de Deus não são pensamentos dos homens. Mas bem, um homem que viveu em total escárnio, em total, enfim, de todas as maneiras, durante 70 anos da vida dele, fez o que fez, mas no último momento da sua vida, eu me arrependo e
e eu quero entrar no paraíso, né? Poxa, mas esse cara não teve 70 anos para se arrepender, não teve 70 anos para fazer um primeiro ano da sua vida, digamos assim, uma boa ação, e ele não fez, e aí no último momento ele subiu, foi para o paraíso. Então, assim, eu entendo o Tolstói, ele fala, eu acho que ele está fazendo tipo uma crítica às entrelinhas, apesar que ele é um homem temente a Deus, ele foi um homem temente a Deus, né? Tolstói viveu uns momentos muito drágicos da sua vida, porque num certo momento ele teve alguns problemas com a família dele, mulher, filhos, etc. Primeiro, no caso da sua herança, viveu os horrores da guerra de Sebastopol, enfim. Ele viveu os horrores né, uma sociedade russa muito severa, muito difícil. Mas aqui eu entendo que Tolstói ele foi um pouco crítico, mas ao mesmo tempo ele mostrou que a misericórdia de Deus ela é muito melhor, muito maior do que a do ser humano, né? Deus não tem esse lado perverso, sádico, do que o ser humano tem, de uma crueldade, uma perversidade, fazer uma maldade descabida. Deus não tem um pensamento homem. E é que sim, se você se arrepender, também não justifica você querer, eu vou ter uma vida louca por aí, vou fazer o que for, nos últimos momentos da minha vida eu vou me arrepender e vou para o paraíso e tá tudo certo. Não é bem aí. Se você for por este caminho, e você que nunca leu a Bíblia ou qualquer outro livro que fala sobre Deus, eu acho que você está um pouco equivocado, mas eu não vou mudar aqui o contexto aqui deste livro. Isso aqui é apenas um comentário literário de uma literatura russa, correto? Não estou aqui, cada um com a sua religião, cada um com seus objetivos, cada um, né, enfim. Mas eu entendo aqui que o Tolstói, ele mostra de um lado, ele mostra o lado piedoso, misericordioso de Deus, com a sua infinita misericórdia, e de um outro lado também da hipocrisia do ser humano, que faz o que faz, o que faz, e depois se arrepende e vai para o céu. Né? Você pode pensar, poxa, tantos assassinos, homicidas, estupradores, pedófilos, etc., tá? Ele se arrepende e pode entender que vai para o céu. Enfim, na sua mente vem várias coisas. Mas eu falo, não, isso são crimes hediondos que não vou nem sequer dizer aqui, porque é tão asqueroso. Mas, para quem não entende o pensamento de que também não dá para entender o pensamento, ele não conhece um pouquinho de Bíblia ou qualquer outro livro de Bíblia, eu acho que vocês podem ir para um outro caminho. Mas você pode reparar que muitos homens realmente, vamos pegar o próprio rei Davi, o rei Salomão, o rei Acabe com a sua mulher Jezabel, que fez umas coisas mais horríveis na época de Israel, onde Israel viveu uma idolatria insana, na época dos profetas de Baal, enfim, entre tantas outras coisas. Mas o que mais me impressiona aqui, ele mostrando esse lado generoso, piedoso de Deus, o divino misericórdia de Deus, o mundo majestoso. É muito difícil você, não querendo ser do contexto, você acreditar que nós vemos do nada e vamos vendo do nada, e que todas as, né, se for para pensar, todos os planetas estão bem sintonizados em seus lugares, como se faz as estrelas, as luzes, ainda você pode pensar que existe muito mais planetas e estrelas, que ainda o universo é uma coisa tão infinita que nós imaginamos pouco explorado. Hoje o homem, o máximo foi na Lua, né? Nunca está planejando para Marte. Então, nesses três homens nessas três possibilidades que esse homem entrou no paraíso, mostrou a misericórdia de Deus, que é diferente da vitória dos homens, porque estes homens não queriam deixar esse homem entrar no paraíso, sendo que eles também foram os pecadores. Existe uma crítica de Tolstói. Poxa, um homem que viveu 70 anos, cometeu coisas hediondas, né? Não é especificado, mas o acusador fala que fez coisas horríveis, se arrependeu. Mas esses três homens, tirando João Batista, João Evangelista, que também, todos eram pecadores, mas comparado ao que Pedro e Davi fez, né? Estão lá no paraíso, né? E o João, né, em vez de não deixar entrar, pelo contrário, ele acolheu, mostrou o caráter de cada pessoa, apesar que estão tudo ali no céu. E se for entender bem a Bíblia também, não é Pedro e Davi que vai impedir de você entrar no paraíso, né?
Quem tem a chave do céu que deixa é Deus e Jesus. Enfim, isso aqui é uma das possibilidades. Isso aqui é uma história, isso é um conto, isso não tem nada a ver com o que está na Bíblia, vamos deixar isso bem claro. O que está realmente que dá uma característica, que ele pega uma referência para falar desse conto, é de Lucas 23, 42, tá? Não vão querer pensar que Davi e Pedro não vão deixar você entrar, e que foi, senão o roga lá para o João Evangelista para você poder entrar, porque ele vai entender. Esquece, isso aqui é apenas um conto. Tolstói está fazendo uma crítica, né, de pessoas que gostam de apontar o dedo um no outro, fez coisas hediondas, né, e alcançaram a misericórdia, né? E Deus alcançou a misericórdia deste homem, né? E desses homens que cometeram. Agora um outro que também confessou que fez coisa errada, né? Pediu misericórdia, piedade, se arrependeu, e no caso aqui Pedro e Davi não deixou eles entrar. Na terceira vez foi João Evangelista que deixou ele entrar. Então, se for pensar, aqui tem toda uma camada de várias maneiras sobre o pensamento egoísta, mesquinho das pessoas, mas o pensamento de Deus, a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus, ela é muito mais infinita. Somos homens e mulheres cheios de contrastes, personagens complexos, difíceis, enfim. Ler Tolstói, gente, como eu falei, eu sou literatura complexa, você lê o conto ali, que é uma, duas páginas, mas ele abre várias possibilidades, ele quebra o seu pensamento de várias formas. Ele quer desenhar e mostrar para nós que todos nós, seres humanos, temos defeitos e qualidade como todos nós. Todos nós não podemos agredir o outro, né? É mostrar, por exemplo, que com alguns personagens, até da vida, pessoas que cometem e já fizeram coisas hediondas, mas se acha no direito do deboche, da ironia, do sarcasmo, se achando que é melhor do que o outro. Eu conheço uma sociedade assim, mas enfim, não vou dar nomes. Pessoas porque tem um poder aquisitivo melhor do que o outro, ou porque tem uma certa influência melhor que o outro, se acha melhor. Tolstói sempre bate nessa tecla de mostrar tão perverso, tão mesquinho, tão cruel, não apenas de atitudes, mas de palavras, de certas coisas hediondas que um ser humano pode fazer com o outro. A maldade, a crueldade, a perversidade. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, com o seu infinito amor, nos dá uns caminhos diferentes. Claro, né? Buscando a piedade e a misericórdia de Deus, a misericórdia divina, né? Eu queria não dar spoiler, mas eu acho que se eu for eu li assim, esse conto, mas se você lê esse conto de Tolstói, que é pequeno, mas eu falo, né? Aqui é um homem pecador, virou 70 anos, mas viu que o negócio ia penar para o lado por ir para o inferno, conseguiu a misericórdia dele. Ele poderia ter feito isso antes, mas não fez. Dois homens que também pecaram, tanto quanto ele, não deixaram ele entrar. Aí, no caso, na terceira vez que ele insistiu, que ele queria realmente, Deus viu ali a persistência dele, do arrependimento dele, através de João, evangelista, que ele implorou, citou até o livro de João, e João deixou ele entrar, né? Mostrou que o acusador é sempre o acusador, como existe várias pessoas, que essa estão sempre ponto para apontar o dedo, para dizer o que é certo, o que é errado, para criticar, para fazer, enfim. É um conto de toda a sua complexidade, de todo o seu mecanismo de nos fazer pensar sobre a vida, sobre Deus, sobre a sociedade, né? Repito, tá? Não tem nenhum versículo da Bíblia que fala que Davi, Pedro, João Batista são eles que decidem se vai entrar no paraíso, não. Tá? Isso não está escrito lá. Isso aqui é apenas um conto onde Tolstói pega um versículo, um cabeçalho, e ele faz um conto. Neste conto ele abre várias possibilidades, né? E quando for complexidade, Deus, sua divina misericórdia, ser humano, pecador e muitas vezes hipócrita, que se acha que só ele pode estar no paraíso e o outro não, sendo que aquele que pecou, está no paraíso, fez coisa pior do que aquele que está implorando para entrar. Um outro que também era pecador, mas encontrou
divinamente a misericórdia de Deus, tanto que viveu com Cristo, escreveu um livro, pediu piedade, viu aquele homem, pediu piedade, deixou aquele homem entrar. Então tem todo um mecanismo, tem toda uma sintonia para você poder entender o que Tolstói está dizendo aqui, tá bom? Então eu quero agradecer aqui mais uma vez, humildemente, aos 479 inscritos e inscritas, 479 inscritos e inscritas. Muito obrigado mesmo, tá? Lembrando que o seu joinha, os seus comentários aqui embaixo e a sua inscrição é muito importante para o crescimento e o engajamento dentro aqui da plataforma do YouTube. E também vou pedir o triplo C, curte, compartilha e deixe também o seu comentário aqui do canal, que você está achando aqui sobre os projetos, os contos de Tolstói. Que em breve, já nesse mês de julho, eu vou terminar esse primeiro volume, esse da de capa verde. E em breve, eu vou estar começando o segundo volume, tá certo? O segundo volume aqui de todos os contos de Tolstói. Permite a modéstia, eu sou o primeiro canal do YouTube do Brasil a falar de todos e fazer um comentário de todos os contos de Tolstói. Lembrando que na descrição desse vídeo eu vou estar apresentando um link falando sobre como funciona o projeto desse conto de Tolstói. Tá certo? Então, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o fim. Um forte abraço e fique bem. E mais uma vez, não se esqueçam. Sejam o que vocês quiserem, menos infeliz. Um forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. Até lá!